Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você conosco. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Celso acaba descobrindo uma verdade chocante. Quando vê Zuma na frente da igreja com um bebê desconhecido. Ele imediatamente repara em uma marca de nascença familiar. Celso frange a testa e pergunta na hora: "Espera aí, onde foi que você arrumou esse menino?" Zuma para de repente, com a voz cheia de tensão. "Se você não vai me ajudar, então me deixe em paz." Celso se aproxima, bloqueando o caminho. "Fala logo. Eu sei que essa criança não é sua." Zuma se irrita e responde com raiva: "Você não tem o direito de me questionar. Eu tô passando por dificuldades. Acha que eu tenho cabeça para aguentar suas provocações? Me deixe em paz." Ela se vira e sai andando. Celso a observa, sorrindo de forma maldosa. "Esse menino é o Júnior. Perfeito. Posso tirar algum proveito disso." Alguns dias depois, Celso entra escondido no reformatório para visitar Sandra. Ao ver o irmão, Sandra pergunta na hora: "E aí, tem alguma novidade?" Celso faz que sim com a cabeça e sussurra: "Eu encontrei o filho do Candinho." Sandra arregala os olhos surpresa. "O quê? Tem certeza?" Celso confirma que ele está com a Zuma. Ele está com a Zuma, a dona do orfanato. Ela é prima do Ernesto. Sandra dá uma risada de satisfação. "Perfeito! Se ele está lá, fica bem mais fácil de controlar. É só manter ele lá até eu sair daqui. Depois, a gente coloca nosso plano em prática." Celso hesitou um pouco. "Mas a Zuma está usando o menino para ganhar dinheiro. Se eu vi a marca de nascença, o Candinho vai ver com certeza." Sandra frange os dentes. "Então você vai ter que impedir ela de tirar o menino de lá. Apaga qualquer rastro. Ninguém pode descobrir quem ele é. Tá ouvindo bem? Eu tô prestes a sair daqui. E o Candinho vai pagar caro." Enquanto isso, na fazenda, Quinzinho recebe uma carta vinda de São Paulo. Depois de ler, ele se vira para a esposa e diz: "A Medeia vai vir passar uma temporada com a gente." Cunegunde se desespera. "O quê? Aquela mulher vai morar aqui em casa?" Quinzinho fala sério: "É minha irmã. Vou recebê-la como se deve." Cunegundes rebate irritada: "Eu e ela somos como cão e gato. Dividir a mesma fazenda? Mais cedo ou mais tarde, vamos sair no tapa." Quinzinho tenta manter a calma. "Desde que ela foi para São Paulo, eu acho que a volta dela vai ser na hora certa. Ela pode ajudar bastante aqui na fazenda." Cunegundes solta uma risada debochada. A última coisa que aquela mulher sabe fazer é ajudar alguém. Cunegundes falou quase gritando, com os olhos cheios de veneno. Quinzinho virou-se para a esposa, confuso, com um olhar aflito. "Cunegundes, você já perdeu uma filha. Não perca também uma irmã." Ele falou quase implorando. Cunegundes retrucou na hora: "É claro que eu estou triste, mas estou esperando a resposta da Dita para saber o que fazer. Eu quero a herança da minha filha." Quinzinho arregalou os olhos incrédulo. "Você só se importa com dinheiro? E o seu neto que ainda está desaparecido?" Cunegundes virou os olhos e apontou para a janela. "Olha para essa casa, olha para essa fazenda caindo a pedaços. A gente está à beira da falência." Quinzinho baixou a cabeça, a voz embargada. "Espero que a Dita traga boas notícias." Enquanto isso, em São Paulo, Dita estava parada diante de um túmulo no cemitério. O vento soprava leve e seu coração pesava. "Então, é verdade. A Filó morreu mesmo." Ela suspirou, as lágrimas caindo silenciosamente. Quinzinho e Cunegundes, eles não vão aguentar saber disso. De repente, ela viu duas figuras se aproximando. Um homem e um burrinho caminhando ao lado dele. Assustada, Dita deu um passo para trás. O homem tirou o chapéu, sorrindo gentilmente. "Não precisa se assustar. O Policarpo é só um burrinho.
mas ele é como gente, somos melhores amigos. Ela o reconheceu. Candinho? Ela relaxou os ombros e respirou aliviada. Eu sou a Dita, cunhada, quer dizer, ex-mulher da sua esposa. Desculpa o susto. Sinto muito pela Filó. E também soube que seu filho desapareceu. Candinho baixou a cabeça, abatido. Ainda tô procurando ele até hoje. A última pista é que ele estava com uma cigana, mas parece que ela viajou de navio. Dita perguntou apreensiva. Você acha que ela ainda está com o Júnior? Candinho afirmou com convicção. Só pode tá. Mas vem, vamos para minha casa. Você deve estar cansada da viagem. Quero saber como estão todos lá na fazenda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Celso apareceu no orfanato, com um olhar gelado. Zuma, ao vê-lo, franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Celso olhou em volta, depois respondeu em voz baixa. Vim pedir um favor. Na verdade, um serviço. E eu tô disposto a pagar por isso. Ao ouvir falar em dinheiro, o rosto de Zuma começou a mudar. Continue. Celso se aproximou com um tom astuto. Aquele bebê que eu vi nas suas mãos na igreja. Eu quero que você nunca mais tire ele desse orfanato. Zuma o encarou desconfiada. E por que eu deveria fazer isso? Celso se inclinou, aproximando o rosto dela e abriu um sorriso traiçoeiro. Celso olhou diretamente nos olhos de Zuma, com a voz firme e fria. Muito bem. Eu sei que você está tentando ganhar uns trocados na porta da igreja. Então hoje eu vim te oferecer uma boa quantia. Um dinheiro que você jamais conseguiria ficando lá, pedindo esmola. Zuma regalou os olhos, surpresa, mas também com olhar calculista. Mas por quê? Qual o seu interesse com essa criança? Celso deu de ombros, sem piscar. Isso não importa. Eu vou te pagar, todo mês, desde que você cumpra o acordo. Nunca tire o menino do orfanato. Zuma olhou para o maço de dinheiro que ele estendia. Os olhos dela brilharam, a ambição falando mais alto que a consciência. Ela assentiu, sem fazer mais perguntas. Alguns dias depois, Candinho voltou para a mansão. Assim que entrou, encontrou Celso e Sabiá esperando. Os dois com expressões sombrias. O coração de Candinho disparou. Um pressentimento ruim tomou conta dele. O que aconteceu? Celso o encarou e disse devagar. Você precisa manter a calma, porque essa notícia não é fácil de ouvir. Candinho já estava agitado. Eu não vou me acalmar. Fala logo! Sabiá respirou fundo e disse. O navio, onde a cigana Carmen embarcou, afundou. Candinho cambaleou, como se o chão sumisse sob seus pés. O quê? Celso continuou sem demonstrar emoção. Não houve sobreviventes. Chocado, atordoado, Candinho balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Não pode ser. Vocês estão dizendo que meu filho morreu? Mentira! Isso é mentira! Ele quase caiu no chão. Sabiá correu para segurá-lo, enquanto Celso permaneceu calado. Na cabeça dele, só um pensamento ecoava. Tudo está saindo como o planejado. Alguns dias depois, Candinho começou a sonhar com Júnior. Em um dos sonhos, ele via o menino enrolado na mesma manta de quando desapareceu. Mas algo era estranho. Júnior não estava em um navio, nem perdido no mar. Estava deitado em um quarto simples, modesto, rodeado de outras crianças. Candinho acordou no meio da noite, suando, com o coração acelerado. Meu filho está vivo. Eu consigo sentir ele. Mas onde ele está? Enquanto isso, no orfanato, Zuma observava o menino dormindo tranquilamente sobre a manta. Ela murmurou para si mesma. Você é a minha mina de ouro, sabia? O dinheiro que o Celso me dá ainda é pouco,
Mas eu sei, você ainda vai me render muito mais. Ela passou a mão nos cabelos de Júnior, como quem acaricia uma fortuna, não uma criança. No dia seguinte, no reformatório, Sandra recebeu a visita de Ernesto. Assim que o viu, seus olhos brilharam. Empolgada e misteriosa, ela puxou ele para perto. Você não vai acreditar. O meu plano está indo perfeitamente bem. Candinho está arrasado. E o menino desapareceu do mundo. Para todo mundo, menos para mim. Ernesto estreitou os olhos, curioso. E onde você está escondendo ele? Sandra olhou ao redor e, baixando a voz, sussurrou como se revelasse um segredo mortal. Sandra deu um sorriso de canto com um olhar astuto. Se tudo sair como planejado, eu e o Celso vamos reivindicar a herança do Candinho. Ernesto franziu a testa, balançando a cabeça. Esse é o seu plano? Se livrar do caipira e esconder o moleque no orfanato da minha prima, a Zuma? Ele olhou para Sandra como se não acreditasse no que acabava de ouvir. Meu Deus, Sandra! Você realmente não tem nenhum pingo de consciência? Sandra caiu na risada, completamente despreocupada. Mas para isso acontecer, você precisa me ajudar a fugir, né? Ernesto se aproximou, sorrindo com malícia. Claro, meu bem. Mas agora, me conta tudo. Eu preciso saber cada detalhe. Algum tempo depois, Sandra começou a fingir que estava doente. Tossia sem parar, gemia, gritava, como se estivesse à beira da morte. Os médicos do reformatório não conseguiam descobrir o que ela tinha e decidiram transferi-la para um hospital na cidade. No meio do caminho, o carro foi interceptado. Ernesto apareceu, com um objeto brilhando na mão. O policial nem teve tempo de reagir. Era tarde demais. Uma confusão armada se desenrolou. Ernesto puxou Sandra para fora do carro e a escondeu em uma casinha nos arredores da cidade, um lugar onde ninguém jamais a encontraria. Celso, ao saber que Sandra havia fugido, acreditou que tudo fosse verdade e decidiu seguir com o plano, sem imaginar que as coisas já estavam fora do controle. Alguns anos se passaram. O menino que um dia foi Júnior, agora se chamava Samir. Zuma, ou melhor, Zuma, manteve a promessa. Nunca deixou Samir sair do orfanato. Candinho jamais perdeu a esperança. Sem uma confirmação, sem provas, ele continuou procurando. Sem parar, sem desistir. Celso seguia pagando Zuma mensalmente, enquanto fazia de tudo para atrapalhar as investigações de Candinho. Do lado de Cunegundes, depois de muita briga, exigência e disputa, ela finalmente conseguiu uma parte da herança de Filó. Mas a ganância não tinha fim. Ela ainda não tinha desistido de arrancar mais dinheiro de Candinho. O destino é implacável. Samir, o menino que cresceu em meio à solidão e desconfiança, acabou encontrando Candinho. Nenhum dos dois se reconheceu, mas entre eles nasceu uma conexão estranha. Uma amizade, um sentimento que nenhum dos dois sabia explicar. Samir passou a visitar Candinho às escondidas, sem contar pra ninguém. Só para ouvir histórias, para rir, para se sentir seguro. O paradeiro de Sandra e Ernesto continuava sendo um mistério. Até que um dia, Celso recebeu uma carta misteriosa, sem remetente, apenas um endereço, escrito à mão. Mesmo desconfiado, Celso decidiu ir até lá. Quando a porta se abriu, ele ficou em choque. Sandra estava ali, em carne e osso. Seus olhos se arregalaram. Ele mal conseguia acreditar. Então quer dizer que, esse tempo todo, você esteve aqui? Perguntou Celso, com a voz embargada de espanto. Sandra respondeu com naturalidade, como se tudo não passasse de umas férias prolongadas. Tive alguns contratempos, depois de um pequeno acidente, mas agora já estou totalmente recuperada. E voltei para concluir o nosso plano. Celso franziu a testa, nervoso.
Mas isso foi há anos. Sandra sorriu com frieza e cálculo. Eu sei que o filho do Candinho ainda está no orfanato. Nada mudou. Agora senta aqui, que eu vou te dizer o que a gente tem que fazer. Celso desviou o olhar, tentando evitar o gelo nos olhos da irmã. Sandra logo pressionou. Vai desistir agora? Estamos a um passo de colocar as mãos na herança da titia. Celso respirou fundo e soltou o ar com peso. Tô cansado. Cansado de viver sempre à sombra do Candinho. Tudo bem. Diz aí, qual é o plano? Pouco tempo depois, Celso reencontrou Candinho, empolgado, como se tivesse achado ouro. Descobri uma família muito pobre. Eles adotaram um menino, exatamente na época em que o Júnior sumiu. Eu fui até lá e vi a marca de nascença. É ele, eu tenho certeza! Candinho ficou emocionado, os olhos marejados. Meu Deus! Então vamos agora mesmo! A poucos metros dali, Samir observava tudo atrás de um portão. Ele viu perfeitamente o semblante de Celso mudar assim que Candinho virou as costas. Desconfiado, o garoto murmurou: tem alguma coisa errada. Eu não vou deixar meu amigo ser enganado. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Momentos depois, Candinho esperava sozinho no meio do campo. Impaciente, olhou em volta. E aí? Você disse que ia me levar até o Júnior? Celso respondeu com um tom enigmático. Espera aqui. Eu vou buscar ele. Candinho não fazia ideia de que estava caindo numa armadilha. Uma armadilha preparada há anos. De repente, uma voz cortou o silêncio, fria como gelo. Que bom te ver de novo, meu querido primo. Todo o corpo de Candinho se arrepiou. Ele se virou e ficou em choque. Diante dele estava Sandra, viva, e ao lado dela, Ernesto, o velho vilão. Candinho recuou, gaguejando. Eu pensei que você tivesse morrido. Sandra se aproximou lentamente, como um pesadelo tomando forma. Ora, eu não iria embora sem a fortuna da titia. Ela foi muito injusta ao deixar tudo para você. Candinho engoliu em seco, o coração disparado. Isso só pode ser um pesadelo. Ernesto riu com desprezo. Você está bem acordado, meu caro. Mas isso não vai durar muito. Sandra e Celso são seus únicos herdeiros agora. Afinal, seu filho nunca foi encontrado. Candinho gritou cheio de raiva. Não encostem em mim, ou eu chamo a polícia. Sandra retrucou fria. Aqui? No meio do nada? Quem você acha que vai te salvar? Ela virou-se para Ernesto. Pegue ele! O vilão avançou com fúria, punhos cerrados, olhos ardendo de ódio. Candinho recuou, em pânico. Estava encurralado, sem saída. Mas, de repente, Samir surgiu como um raio. Parem agora! O menino correu, com toda a força que tinha, derrubou Ernesto no chão. Sandra, surpresa, gritou, recuando. Mas o que é isso? Sandra grita, com os olhos arregalados, paralisada ao reconhecer quem acabara de aparecer. Ela fica imóvel, completamente em choque. Ernesto, ainda caído no chão, tenta alcançar o menino, mas Samir se esquiva com agilidade. E então, no meio daquela confusão,
A marca de nascença no corpo do garoto aparece claramente diante dos olhos de Candinho. Ele congela, como se tivesse levado um choque. Seu olhar fixa naquela marca tão familiar. Não pode ser! Samir agarra a mão de Candinho e começa a correr, tentando fugir do perigo iminente. Sandra e Ernesto correm atrás, mas neste instante, o som de uma sirene corta o ar. Um carro da polícia se aproxima rapidamente, com as luzes vermelha e azul piscando como um aviso inevitável. Sandra e Ernesto param, trocam olhares. Sabem que é o fim, sem saída. Candinho abraça Samir com força, ainda incrédulo. O menino que salvou sua vida era o seu próprio filho. Então, naquela noite, em casa, Candinho e Samir estão sentados, lado a lado, em silêncio. Candinho pergunta com suavidade: "Aquela marca, você tem ela desde quando?" Samir hesita. Depois, desvia o olhar. "Eu sempre tive. As crianças do orfanato me zoavam por causa dela, mas eu sentia que ela era especial." Com os olhos marejados, Candinho pergunta: "Sabe quem mais tinha uma marca igualzinha? O Júnior. Meu filho." Samir abre a boca, surpreso. "Então quer dizer que..." Em prantos, Candinho responde: "Sim, é você. Você é o meu Júnior, meu filho tão amado. Eu sempre senti que você estava por perto." Sem dizer mais nada, Samir corre para os braços do pai. Pai e filho se abraçam forte, sem conseguir conter a emoção. Depois de tantos anos separados, o destino enfim os reuniu. Ao saber que Samir encontrou seu pai verdadeiro, Zuma, a mulher que escondeu o maior segredo, desaparece da cidade sem deixar rastros, abandonando todas as crianças órfãs que cresceram ao lado do garoto. Mas Candinho não deixou tudo acabar assim. Com a ajuda de Samir, ele transformou sua casa em um novo lar. Um lugar onde cada criança órfã encontrou esperança. Um lar de verdade. Uma família de verdade. De 0 a 10, que nota você daria para Samir por ter salvado a vida de Candinho? Deixe sua resposta aí nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão curtir para continuar recebendo mais vídeos emocionantes dessa novela.